Estamos recebendo hoje aqui a visita do coordenador da Vigilância Sanitária do município de Camaquã e o assunto não poderia ser outro, né? Fabiano Martins está por aqui para falarmos um pouco a respeito da dengue, esse cenário que preocupa nacionalmente, um número gigantesco de casos de dengue confirmados no Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Ontem nós tivemos a triste notícia vinda por parte da Secretaria Estadual da Saúde do 5º óbito por dengue somente nesse ano de 2024. E a gente quer entender melhor hoje, Fabiano, como é que está a situação aqui no município de Camaquã. Nós já temos alguma confirmação para dengue? Como é que está esse trabalho que está sendo desempenhado? Obrigado, Gil, pelo espaço, A gente, felizmente, no município de Camaquã, nós não temos nenhum caso da doença, mas nós temos o foco do mosquito, do Aedes aegypti, que é o vetor. O que nos causa uma preocupação é a situação do estado do Rio Grande do Sul, que, não diferente do Brasil, a cada dia aumenta o número de casos e o número de óbitos. Infelizmente, essa triste notícia de mais um óbito no estado do Rio Grande do Sul se confirmando. Os casos são já mais de 1.000 casos confirmados no estado. Isso nos deixa muito preocupado. Uma situação que, de fato, a tendência até ali maio, abril, é seguir numa curva crescente. Por isso, cada vez mais a gente precisa agir com as medidas de prevenção, as medidas para eliminar o mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da dengue. Bom, eu tenho visto alguns comentários nas redes sociais, a população questionando algumas ações por parte da prefeitura, e um dos questionamentos é que há um tempo atrás nós tínhamos um sistema de maquinário da prefeitura que passava pelas ruas e ele liberava determinadas substâncias que acreditava-se que essas substâncias eram capazes de eliminar mosquitos. Isso hoje em dia é viável? É possível fazer esse tipo de ação? A gente precisa separar em duas condições. Uma é o município de Camaquã, que tem focos do mosquito sem o focos da doença. Como nós fazemos esse tratamento? Nós tivemos agora, nesse início do ano, identificado 3 focos. 2 na Carvalho Bastos e 1 na São Carlos. Só para ter uma ideia, a gente consegue estabelecer um limite desses focos e controlar eles. Eles não acabam espalhando para outros locais da cidade. Então, a nossa atuação ela é ali eliminando aquele depósito. A gente utiliza, quando a gente não consegue eliminar aquela água, quando a gente não consegue virar aquele criador, nós utilizamos uma pastilha. Esse é o nosso método de tratamento. Por quê? Porque nós não temos a doença. Nós conseguimos fazer um tratamento focal e o mosquito não tem espalhado pela cidade. Caso se nós tivermos a doença com o mosquito no município, a gente precisa estabelecer um raio na residência da pessoa que provavelmente estivesse doente. Vem o pessoal do estado do Rio Grande do Sul que libera um produto, só que é um produto extremamente forte, agressivo. A gente precisa de todo um trabalho em conjunto, a gente precisa praticamente evacuar uma rua para poder atuar com esse produto. Então é algo bem complexo e a gente faz de tudo para não chegar nesse estágio que seria daí fazer um tratamento com pulverização nas ruas, que seria numa situação mais extremas, que são esses municípios aí que estão registrando muitos focos, eles acabam fazendo essa outra alternativa. Por enquanto, na condição que nós estamos e se a população nos ajudar e colaborar, nós vamos conseguir fazer um tratamento mais focal, mais localizado nas residências. Bom, há um tempo atrás a gente conversou aqui no programa mesmo com o Fabiano e ele falava que muitas vezes as pessoas pensam que o mosquito está naquela água suja, está naquela água do esgoto, e não é bem assim. Ele está mais comum dentro dos ambientes domésticos do que as pessoas podem imaginar, Exatamente, a gente tem que ter muito cuidado com aquele recipiente que fica lá no pátio da nossa casa. Naquela lona, um plástico, uma embalagem, um pneu, um potinho de flor, tudo isso acaba virando um depósito. Isso aí que a gente tem que estar atento. O mosquito Aedes aegypti, ele gosta da água limpa e daquilo que tenha as bordas lisas. Então é importante que a população tenha esse olhar.
né? Por mais que a gente chega nas residências, né, o pátio está bem cuidado, né, está limpo, mas o nosso olhar ele é para aqueles locais onde possa estar acumulando água e virando um criador do mosquito. Até uma tampinha de refrigerante de garrafa acaba se tornando um criador. Então é importante que a população tenha esse olhar, né? Agora há uma previsão de chuva nos próximos dias, então a gente já fica chamando a atenção da população que retire dos seus pátios qualquer tipo de objeto que possa estar acumulando água da chuva. Bom, Fabiano, você acumula uma expertise nessas questões por estar estudando, né, sobre tudo isso, participando de reuniões que debatem também sobre a questão da dengue no estado do Rio Grande do Sul. Baseado em tudo isso, né, você dá para a gente acreditar que essa situação pode vir a piorar ainda mais no nosso estado? Vai. Infelizmente, né, por aquilo que a gente observa nos últimos anos, o site da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul ela é muito transparente, demonstra ali a evolução da doença nos últimos anos, compara com os últimos anos e a gente sabe que o pico vai ser nos meses de abril e maio. Então a tendência é um agravamento da situação, né? E por isso nós precisamos agir e trabalhar cada vez com mais força. A gente hoje trabalha sem a doença no município, mas não quer dizer que também nós não estejamos nos preparando caso aconteça de ter casos. Então, as nossas equipes, né, hoje, felizmente, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem unidades básicas por vários bairros, né, algo que representa aí um atendimento, né, universal para a população, tem a UPA funcionando também, e nos dá uma tranquilidade do ponto de vista de ter uma estrutura física para atender a população. E nós estamos num processo de capacitação dos nossos profissionais, já temos capacitações agendadas para que eles possam identificar todo aquele possível caso que seja, né, de dengue. Bom, era justamente a próxima pergunta que eu faria, né? Se o município estaria se preparando para caso tenhamos uma piora dessa situação. Então, o Fabiano acaba de nos trazer essa informação que existem essas capacitações que estão acontecendo com os profissionais aqui do nosso município. Agora, como é que está funcionando aquele trabalho dos agentes, né? Que eles visitam as residências, eles analisam terrenos baldios toda vez que recebem uma denúncia e tudo mais. E a gente sabe de uma grande dificuldade, porque muitas vezes as famílias estão trabalhando durante todo o dia e à noite, às vezes, é difícil, né, de você fazer uma vistoria no imóvel. E como é que fica a situação dessas casas? A gente está trabalhando agora, né, também numa frente da prevenção, junto com o secretário Luciano, que está fazendo uma parte de organizar a Secretaria de Saúde. O vice-prefeito Abner está articulando com as demais secretarias, porque nós vamos precisar que outras secretarias, como infraestrutura, meio ambiente, também participem de grandes multirões, né? Isso vai ser anunciado em breve. Nós pretendemos realizar justamente em finais de semana, em horários alternativos, para que a gente possa, né, tá indo nas casas das pessoas e poder demonstrar, encontrar a população em casa e poder demonstrar para eles o que é o possível criatório de mosquito que eles devem eliminar. Então, nos próximos dias a gente está anunciando essas medidas que vão ser de grande valia para o município e nós vamos poder aí eliminar e conscientizar e estar mais próximo da população, levando a informação. Bom, a gente fala muito sobre conscientização da população para evitar possíveis locais onde tenhamos esses focos do mosquito, mas muitas vezes não é uma questão de má vontade, às vezes é um próprio desconhecimento, um descuido por parte da população, por parte de moradores em seus próprios imóveis. Então, muitas vezes essa visita vem justamente para auxiliar nesse procedimento. Claro, exatamente. É extremamente importante isso, porque as pessoas não podem enxergar, não precisam enxergar o agente de combate às endemias que vai ali orientar você, né? Não enxergue como sendo um agente de fiscalização que está ali para ali multar, não, ele está ali para orientar, né? Ele é o seu parceiro, ele tem um olhar diferenciado sobre essas questões porque ele é treinado para isso. E é importante que a gente, né, siga aquilo que eles estão passando. Esses dias mesmo nós tivemos um caso de uma residência, né, que os agentes tiveram e o proprietário estava acumulando água num túnel. Coletaram larva, tinha água limpa, tinha larva. O programa sorteou o mesmo endereço
2 semanas o pessoal voltou e falou para ele, olha, segue com larva. Aí que ele foi aceitar para virar aquela água. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam, né, que uma água tão limpa, que um local, recipiente ali que está acumulando uma água da chuva possa virar um criador do foco. E, infelizmente, os principais locais que nós temos focos de Aedes aegypti. Bom, nós não vamos, obviamente, divulgar os endereços das residências, dos locais em que foram encontrados os focos na cidade de Camaquã, mas eu gostaria que você trouxesse algumas características, né, porque isso daqui a pouco pode servir para que a pessoa comece a olhar melhor, né, a sua residência. Quais os bairros em que foram encontrados esses focos e quais as características desses focos, né? Foram encontrados em que tipo de situação? Nós tivemos, então, na Carvalho Bastos e na São Carlos. 2 dos 3 focos foram encontrados em pneus. Então as pessoas devem se ater muito ao pneu, até porque o pneu ele tem uma particularidade. Muitas vezes um pneu ele pode sair de um município para outro. Tem uma circulação muito grande. Então é um recipiente que nos gera uma preocupação tremenda. Sempre, todos os anos, quando a gente tem ali o número de focos, o pneu ele é sempre o recipiente que mais focos acontecem. Então, por isso que a gente salienta, né, que o pneu é o principal vilão hoje em relação a ser um criatório do mosquito da dengue. E às vezes é uma questão de descuido, né, Fabiano? Você vai lá, troca os pneus do seu veículo, muitas vezes já deixa o pneu lá na própria borracharia, na própria oficina onde você fez a troca, mas às vezes tem pessoas que têm o costume de levar para casa, ou porque pretende comercializar, ou que pretende utilizar de outra forma, enfim. E às vezes acaba se descuidando, né? Acaba deixando aí no pátio, aí vem uma chuva, como essa que está sendo prevista para os próximos dias. A gente está na correria do dia a dia, acaba esquecendo muitas vezes de ir lá fazer aquela limpeza, tirar aquele pneu para não pegar aquela água da chuva. Então, muitas vezes é uma questão de descuido da própria correria, né? Não, é uma questão de descuido, é uma questão de que cultural, muitas vezes a pessoa a vida toda foi lá, trocou o pneu, guardou o pneu no pátio, mas hoje a gente tem que entender que vive um momento delicado. Aquele pneu ali que está inservível, que já não serve para utilização, né, procura dar um destino adequado, né, leva a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem essa destinação adequada para o pneu, entra em contato com eles, né, faz essa destinação, porque de fato é o nosso principal problema, porque a gente não sabe muitas vezes o histórico daquele pneu, por onde aquele pneu passou. E lembrando que um ovo, né, do Aedes aegypti, ele pode permanecer viável no seco durante até 1 ano. Então, 1 ano aquele ovo pode estar ali, se tu comprou um pneu usado, está lá no pátio, ele pode estar contaminado com os ovos do mosquito. Bom, a gente precisa falar um pouco sobre cemitérios também, né? Porque aí a gente acaba lembrando, você falava agora há pouco sobre vasos de plantas. Em casa até fica mais fácil da gente observar. Só que as pessoas têm costume de fazer suas homenagens nos cemitérios e acabam deixando vasinhos, alguns inclusive com aquele pratinho embaixo e tudo mais. Como é que é o trabalho que é realizado nos cemitérios? A gente sabe que existem profissionais que atuam trabalhando, os coveiros e outros profissionais que trabalham diretamente no cemitério. Eles são orientados a atuarem nessa questão? Exatamente. Hoje nós ainda estivemos aqui nos cemitérios da Vila Nova, a equipe esteve ali durante a manhã, vistoriou os 3, conversou com o pessoal que trabalha, eles são importante elo de comunicação com os familiares que vão lá prestar suas homenagens. A gente sempre pede para a população, né, que tenha um cuidado, né? O cemitério ele acaba sendo um local propício, lá tem os vasos de flor, que é outro, o vaso de flor muitas vezes ele tem a mesma logística do pneu, ele pode vir de outro município, né? Isso nos causa uma preocupação. Tem o papel celofane, né, que é outro local que acaba acumulando água e servindo, né, de criador do mosquito. Então, outro locais que nós vamos estar intensificando nossas ações nos cemitérios. O pessoal que trabalha já é orientado e eles também estão conversando com as famílias e pedindo a colaboração de todos. Bom, para a gente encerrar, Fabiano, eu sei que aí já entra mais para a pasta da Secretaria da Saúde, que lida mais nessas questões, mas a gente sabe que o governo municipal ele tem um amplo diálogo, né, entre as secretarias, principalmente em assuntos tão relevantes como esse da dengue.
Tem surgido pessoas com sintomas semelhantes aos sintomas da dengue nas unidades de saúde? Como é que está acontecendo isso? Felizmente, né, nós não tivemos nenhuma investigação de caso. Né? Ano passado, sim, nós investigamos, nenhum dos casos se confirmou, mas este ano, até o momento, não tivemos nenhum paciente suspeito. Né? Não quer dizer que nós não estejamos vigilantes, que nós não estejamos com cuidados, nós estamos, a gente já tem os protocolos de atendimento estabelecidos e caso venha a surgir, nós vamos seguir o protocolo, encaminhar o exame para análise e tomar todas as medidas de precaução. Mas no momento, nós não temos nenhum caso suspeito, nenhum caso notificado no município de Camaquã. Bom, Fabiano, quero agradecer a tua disponibilidade, né? Sempre que a gente entra em contato contigo, sempre disponível para conversar com a nossa comunidade, para repassar essas informações úteis. Tenha certeza que nós estaremos divulgando, com certeza, esse mutirão que vai ser realizado em breve e como ele vai funcionar também, até para a comunidade já começar a se preparar. Não, em breve a gente vai estar anunciando aí os maiores detalhes da realização, né? E vai ser umas medidas de muito efeito na nossa comunidade.